Olá, começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Mês de outubro apenas começando e a ACOM está de portas abertas para o chamado Outubro Rosa, o mês em que é comemorado e, na verdade, são incentivadas as prevenções dos cânceres femininos. Quem fala sobre esse assunto, quem fala sobre Outubro Rosa, é a doutora Angélica Nogueira Rodrigues, que no final da nossa entrevista, no final do programa de hoje, guarda um convite para lá de especial para vocês que estão aí do outro lado da telinha. Então, o programa Mais Saúde está apenas começando. Bom, e a nossa convidada de hoje é a doutora Angélica Nogueira Rodrigues, que é médica oncologista no Hospital do Câncer, já esteve em outras vezes aqui no programa Mais Saúde e hoje volta para falar de um assunto muito importante que é trabalhado nesse mês de outubro, que é a prevenção. E o Outubro Rosa, a ACOM não podia deixar de ficar dentro desse movimento tão importante, né, doutora Angélica? Boa tarde. É isso, uma boa tarde a todos. Então, mundialmente, outubro foi selecionado como o mês da conscientização contra o câncer de mama. Conscientização sobre a doença, sobre a incidência e sobre a importância da gente fazer os exames de rastreamento da doença, que aumentam tão significativamente a chance de cura. Com relação ao câncer de mama, aos cânceres femininos, né, aqui na região centro-oeste, que são, em média, esses números em vista do ano passado para esse ano? Tem alguma estatística de crescimento ou ele se manteve? Como que é essa questão? Bom, de uma maneira geral, o número de cânceres de mama, de útero, de ovário, são os cânceres mais comuns da mulher, eles estão estáveis no Brasil e na região centro-oeste. Há uma tendência da redução do câncer de colo de útero apenas. Isso por causa do exame preventivo de Papa Nicolau. Então, realizar o exame preventivo de Papa Nicolau tem levado a uma redução do número de casos de câncer de colo de útero. Mas o número de câncer de endométrio, de ovário e de câncer de mama, eles estão estáveis na região e no Brasil. E, doutora Angélica, com relação ao câncer de colo de útero, né, ele, daqui a um tempo, eu imagino que, por enquanto, a vacina está em fase inicial, né, as primeiras pessoas estão sendo imunizadas, vacinadas, não sei como seria o termo correto. Mas qual que é a expectativa de prevenção, né, daqui a 5, 10 anos, com relação a esse tipo de câncer? Bom, então o câncer de colo de útero é um câncer totalmente evitável, porque a gente sabe a causa do câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, diferente de outras doenças, ele é causado por um vírus. E entre a infecção pelo vírus e o câncer em si, podem passar vários anos, até uma década ou mais, para a doença se desenvolver. Então, a vacina ela tem um efeito muito importante, mas o preventivo de Papa Nicolau, que é um exame disponível na rede básica de saúde, em qualquer lugar, ele é um exame que evita o câncer. Então, a gente não precisa esperar o efeito da vacina. A vacina está sendo usada agora nas meninas ela é gratuita para as meninas de 9 a 14 anos de idade na rede básica de saúde, mas esse impacto das meninas a gente iria ver daqui décadas, porque essas meninas elas iriam contrair o vírus com 20 anos de idade, 20 e poucos, e a doença viria aos 40. Então, o que a gente tem para mudar a história do câncer de colo de útero de imediato é fazer o exame de preventivo todo ano. Toda mulher tem acesso, é gratuito na rede básica de saúde. Essa questão da prevenção, né, dos exames, tem muito preconceito, né, em torno disso. Eu imagino que as mulheres, né, com o Papa Nicolau, a mamografia, seja uma realidade um pouco diferente, mas só um pouco, com relação aos homens com a prevenção, né, do câncer de próstata, né, que é ainda pior. A mamografia, para quem ainda não fez, porque muita gente, doutora Angélica, você melhor do que eu pode falar a respeito disso, não faz, não só mamografia, mas exames preventivos, não fazem com medo do resultado. Como que a gente pode desmistificar isso? Porque às vezes não faz com medo do resultado, a doença surge e ela só percebe quando está muito avançada, né? O que daria para falar para quem está em casa, como se fosse, na verdade, um apelo mesmo, para que essa bobeira fosse deixada de lado? Bom, esse é um aspecto cultural muito forte, infelizmente, na nossa região, que quem procura acha a doença, então é melhor não procurar. Bom, câncer é uma doença que uma vez que ele exista, ele não vai involuir, ou seja, é melhor eu descobri-lo o quanto antes e tratá-lo, onde as minhas chances de cura são maiores.
Então, em relação às mulheres, as mulheres têm uma adesão à prevenção melhor do que o homem, elas estão de parabéns, mas a gente tem que trazer muito mais mulheres que às vezes nunca fizeram seus preventivos, trazerem para fazer o exame de preventivo de Papa Nicolau e o exame de mamografia anualmente. Isso muda a história do câncer de mama e muda a história do câncer de colo de útero. Essa ideia de não fazer porque eu vou achar, é melhor eu achar então no momento em que a doença está no seu início e quando as chances de tratamento são grandes. E, por exemplo, se eu faço uma mamografia e descubro câncer de mama no seu estágio inicial, eu posso fazer uma cirurgia muito pequena, preservar a mama, não tirar a mama toda, às vezes não precisar de uma quimioterapia porque a doença era muito pequena e a pessoa que deixou de fazer esses exames, ela vai diagnosticar a doença num estágio avançado, onde as chances de cura são menores, onde o tratamento é muito mais agressivo, com muito mais morbidade. Então está na hora da gente mudar essa cabeça, brigar pelos nossos direitos, exigir a nossa mamografia, exigir o nosso preventivo anual. Isso é um direito da mulher, o governo brasileiro disponibiliza nas redes básicas, a gente não pode abrir mão disso. Isso muda a história da doença. E a mamografia é um exame que dói, por exemplo, ele gera um incômodo, assim como, por exemplo, o Papa Nicolau, ou até mesmo se gera algum incômodo, isso com certeza aliado ao benefício, né, do exame da detecção precoce, seria uma coisa que deveria ser desprezada completamente, né? Bom, são exames muito seguros, são exames que não vão lesar a mulher e às vezes tem um pequeno desconforto na mamografia. A mamografia é um tipo de radiografia e ela comprime a mama, aperta a mama para bater o exame. Mas é um desconforto pequeno, é um desconforto muito rápido, rapidamente o exame é feito e a mama é só apertada, como não machuca nada. Uhum. E a preventivo de útero é coletado um material via vaginal dentro do útero, também dá um pequeno desconforto, mas isso não é uma lesão à mulher. Eu acho que o que a gente tem que ter consciência é que esse desconforto mínimo, ele previne doenças tão importantes e previne desconfortos tão grandes de um tratamento pesado, que eu acho que esse risco-benefício, o peso da prevenção, ele é muito favorável em relação ao desconforto do tratamento. Infinitamente maior até. Infinitamente. E as mulheres, né, os exames básicos, né, que elas devem fazer, então, a partir dos 35, em média 35 anos, mamografia e dar início, então, ao exame de Papa Nicolau, né? O Papa Nicolau, o exame de preventivo de colo de útero, ele deve ser começado aos 18 anos de idade ou quando a mulher começar a vida sexual, aquilo que vier mais cedo. E ela deve fazer o exame de preventivo todo ano. Os espaços maiores do que um ano, eles devem ser definidos pelo médico, ou seja, quando a mulher tem vários preventivos normais, o médico pode aumentar esse espaçamento. Mas essa decisão não é da paciente, essa decisão precisa ser uma decisão médica. No caso da mamografia, pela rede básica de saúde, nos postos de saúde, a gente deve batalhar de conseguir a partir dos 40 anos de idade e também anualmente a mamografia. E os demais exames, por exemplo, porque às vezes, né, começo de ano, cada pessoa define por uma data, né, a data do check-up. Aí faz esses exames de mamografia, Papa Nicolau, faz também exames de sangue, né? Quais são os exames indicados? Por exemplo, com 20 anos de idade, o Papa Nicolau e algum exame para controle de colesterol, essas coisas básicas, ou tem algum outro? O que é o indicado, por exemplo, para 20 anos de idade? Bom, o nosso foco aqui dessa entrevista é falar de prevenção de câncer. Todo adulto, só para a gente pegar um ganchinho na pergunta dele, todo adulto deve fazer uma visita no clínico geral. E os exames são, no adulto saudável, sem comorbidades como hipertensão, diabetes, a checagem de glicose, colesterol, etc., ela deve ser realizada a cada 3 anos no adulto saudável. E essa indicação ela muda de acordo com a prevalência de outras doenças. Bom, em relação aos cânceres, um adulto saudável começa, então, uma mulher, que hoje é o foco da nossa discussão, aos 18 anos de idade com o exame de preventivo. Bom, mas a prevenção de câncer começa lá atrás. A gente deve fazer atividade física, uma dieta saudável e usar o protetor solar. Isso desde o início da vida. Então, dieta, atividade física e protetor solar é uma prevenção que eu começo desde sempre. O preventivo vem com o início da vida sexual aos 18 anos de idade. A mamografia, idealmente aos 35, mas pelo menos aos 40 anos de idade. E acima dos 50 anos, a prevenção do câncer de intestino, com a realização da pesquisa de sangue nas fezes todo ano e a cada 10 anos uma colonoscopia.
Ok? Então, esses são os preventivos da mulher. No homem, muda que não tem o preventivo de mama e de colo de útero. Ele vai fazer dieta, atividade física, usar o protetor solar, a prevenção do câncer de intestino e a partir dos 40 anos ele precisa de uma orientação sobre a prevenção do câncer de próstata, que pode ser necessária a dosagem de PSA, o toque retal, dependendo da história familiar e do histórico do próprio indivíduo. Por exemplo, o homem não tem que fazer a mamografia, mas acontece câncer de mama em homens. Como que é a prevenção do câncer de mama em homens? Bom, então o câncer de mama, ele não é uma doença exclusiva da mulher. 1% de todos os casos de cânceres de mama acontecem em homens. E esses casos eles são muito mais frequentes quando há síndromes hereditárias. Então, quando há síndromes hereditárias, os homens daquela família, eles têm mais risco de ter câncer de mama. Bom, diferente da mulher que tem mama, né, que tem uma mama com tecido gorduroso grande, que tem glândulas, o câncer de mama no homem ele é de muito fácil detecção, porque o homem tem o tórax mais plano. Então, o surgimento de qualquer nódulo na região da mama do homem, ele deve levar à busca de ajuda médica imediata. Mas o homem, exceto membro de uma família de câncer hereditário, ele não precisa de fazer a mamografia. Quando há o diagnóstico de câncer hereditário, o homem faz a mamografia e depois a gente controla anualmente com o exame clínico, ensina o homem a palpar. Então, para o homem em geral, que não é de uma família com síndrome de câncer hereditário de mama e ovário, ele deve só se palpar e qualquer alteração no tórax, na região da mama, ele procurar ajuda médica. Se ele é membro de uma família de câncer hereditário, ele deve procurar ajuda e a ACON tem um programa de apoio às famílias com síndrome de câncer familiar e a gente faz o cuidado e orienta como palpar, quais exames precisam ser feitos. Ainda com relação a esse câncer de mama, né, nos homens, tem algumas doenças, por exemplo, ginecomastia, que é o crescimento, não sei se te falasse bem das glândulas. Isso pode desenvolver um câncer de mama, pode esconder um câncer de mama nos homens? Bom, então, gente, ginecomastia é o crescimento maior das glândulas mamárias no homem. Isso não é uma doença, é uma característica, pode ser presente em homens saudáveis, mas ela também pode estar presente por estímulos de remédios e pode ser parte de uma outra doença. Bom, o que o homem tem que fazer é fazer a sua prevenção e a diferença é que é mais difícil palpar, porque quando ele não tem mama e não tem tecido, é mais fácil palpar. Mas a ginecomastia não aumenta o risco de câncer de mama no homem. Ok, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar um pouco mais sobre prevenção. E temos um convite para você. Eu e a doutora Angélica estamos aqui para falar da caminhada do Outubro Rosa, que vai ser um sucesso como foram as outras. E a gente conta, é claro, com a sua participação. Então não saia daí. Há 20 anos nascia a ACON, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. A entidade nasceu do coração de pessoas que percebiam a crescente dificuldade enfrentada pelos portadores de câncer e seus familiares. Sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, a ACON atualmente assiste a uma população estimada em 1.500.000 pessoas, em 86 cidades do Centro-Oeste de Minas, Alto São Francisco e parte do Sudoeste do estado. A associação trabalha para garantir a assistência e promover o tratamento oncológico na região, visando assim o bem-estar e a melhor qualidade de vida de quem convive com o câncer. Seu primeiro objetivo foi a construção do Hospital do Câncer, que hoje possui 5.000 metros quadrados de área, com cirurgia, radioterapia e quimioterapia, entre outras formas de atendimento que somam mais de 250 mil por ano. A ACON oferece gratuitamente acolhimento, hospedagem, alimentação, cuidados, enfermagem 24 horas e entretenimento diariamente a 80 pessoas em tratamento através da Casa de Apoio ao Portador de Câncer, que foi construída também pela entidade através das doações de cidadãos solidários. Também muito importante é a assistência aos pacientes oncológicos durante o processo de diagnóstico, tratamento e reabilitação. Para isso, a entidade possui e oferece o Centro Assistencial e o Centro de Reabilitação Oral, onde são realizados atendimentos odontológicos, de fisioterapia, fonoaudiólogos, nutricionais, psicológicos, cuidados paliativos e o correto direcionamento dos pacientes e ações complementares através do serviço social. Com a missão de prevenir o câncer e descobri-lo o mais cedo possível, a entidade investe em ações preventivas e educativas, mantém equipe especializada e uma van totalmente equipada para levar diariamente às comunidades orientações, palestras e atendimentos que somam mais de 10 mil anualmente.
Para custear todos esses trabalhos, investimentos necessários e prestar um atendimento de qualidade a quem convive com o câncer e que custam mensalmente para a ACOM mais de R$500 mil, temos o telemarketing para buscar doações junto à população, uma vez que a entidade vive e se mantém através destas doações. Além disso, temos o Bazar Beneficente ACOM, onde roupas, calçados, utensílios domésticos são revendidos em prol da associação. O que você não usa mais pode ser doado e salvar vidas. Novamente, com o apoio da população, estamos iniciando o Centro de Diagnóstico, sendo a primeira fase o Centro da Mulher. Se você já doou, continue a doar e não pare. Se ainda não doou, venha fazer parte desse time de doadores. ACOM, há 20 anos na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. 37 3512 1525. Vem aí a Caminhada pela Vida 2015. Dia 24 de outubro, às 9 horas, saindo da Praça do Santuário com chegada na Praça da Catedral, em Divinópolis. Traga sua família e participe deste grande evento do Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama. Adquira sua camisa na ACOM e faça parte desta corrente. ACOM contra o câncer pela vida. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje falando sobre a prevenção do câncer de mama, os cânceres femininos e, é claro, o mês de outubro que está aí, o Outubro Rosa, em que é comemorada a prevenção desses cânceres. Aqui ao meu lado, a doutora Angélica Nogueira Rodrigues, médica oncologista do Hospital do Câncer, que é a autoridade responsável por essas, e outras explicações acerca desse assunto. Doutora Angélica, a ACOM, desde sua fundação, desde sempre, assim como outras instituições que cuidam de prevenção e tratamento do câncer, elas focam muito na questão da prevenção. E a ACOM não deixou isso de lado porque ela sabe da importância de se prevenir, inclusive até o que nós estávamos falando antes do intervalo. A ACOM está construindo agora o Centro da Mulher. Eu queria deixar para você explicar, para quem está em casa, quem não conhece, quem não teve contato ainda com alguma informação a respeito dessa obra, o que ela é e o que ela significa para Divinópolis e todas as outras cidades que a ACOM atende. Bom, então o câncer é a segunda causa hoje de morte por doença no mundo, no Brasil também. E em breve, infelizmente, vai ser a primeira causa de morte por doença. Hoje são as doenças cardiovasculares. E a gente pode mudar essa história. Tratar câncer é muito mais difícil do que prevenir câncer. Então, acho que a ACOM, ela leva muito a sério o combate ao câncer. E combater câncer é mais fácil combater na prevenção. Então, nenhum avanço em tratamento, incorporação de novos aparelhos de radioterapia, de quimioterapia, são melhores do que a gente descobrir a doença bem no começo, ou melhor ainda, se a gente conseguir evitar a doença. Então, é nesse intuito que a ACOM lança o Centro da Mulher. Os cânceres da mulher, o câncer de colo de útero e o câncer de mama, que são os dois cânceres mais frequentes na mulher brasileira, eles são doenças preveníveis no sentido de que câncer de colo de útero pode ser evitado, pode não existir se a gente fizer os exames, e o câncer de mama é uma doença que pode ser feita a prevenção secundária, que é o diagnóstico muito precoce com taxas de cura muito altas. O que a ACOM tem objetiva com o Centro da Mulher é facilitar que a mulher do Centro-Oeste de Minas ela tenha acesso a todos os exames de prevenção juntos, acesso a resultados rápido e acesso ao Hospital do Câncer no caso daquelas mulheres que vierem fazer a prevenção e que diagnosticarem doença. Então, cortar esse caminho e facilitar um tratamento mais rápido é o objetivo da ACOM e principalmente evitar a doença, combater o câncer desde a prevenção. E quando o prédio estiver pronto, quais exames vão ser realizados lá no intuito da prevenção do câncer? A ideia é a gente começar pela prevenção do câncer feminino, mas depois vai ter um centro diagnóstico mais complexo. Então, isso vai voltar diretamente para o benefício da população. O apoio da população é extremamente bem-vindo, como sempre apoiou todas as obras da ACOM até aqui. A gente conta de novo com o apoio de vocês e a população que vai ser beneficiada. Bom, o que se espera é ter os exames básicos de prevenção do câncer feminino, o exame de preventivo de Papa Nicolau, a mamografia, quando tiver indicação de ultrassonografia de mama, ultrassom de abdômen, e essa complexidade de mais exames de prevenção, elas vão crescendo de acordo com a capacidade que a gente tiver de crescer o Centro da Mulher. Então, a gente vai começar com os mais básicos, mas tendemos aí para uma complexidade maior. Atendendo a demanda, à medida que for crescendo. Com relação a esses exames básicos, porque a orientação inicial é você procurar o médico, percebendo qualquer alteração no organismo, e aí, a partir desse momento, o próprio médico indica, seja um ultrassom, seja um raio-x ou uma tomografia, enfim, depende de cada caso. Mas qual que é a dificuldade encontrada pela população
que tem esse diagnóstico e depende da rede básica de saúde? E como a ACOM vai poder contribuir nesse sentido? Bom, existem várias dificuldades. Às vezes, existem mamógrafos em cidades diferentes, a pessoa tem que ir de ônibus para um lugar longe, às vezes, fazer. Os exames, cada dia marcados em horários difíceis para paciente, exames marcados em dias diferentes, depois tem que ir lá, um dia tem que ir para marcar, outro dia tem que ir para fazer, outro dia tem que ir para buscar. O exame deu alterado, não consegue um exame que tem, um ultrassom complementar, que é muito difícil na rede básica. Então, a ideia é facilitar a marcação, realização, acesso a resultado e quando necessário, acesso a tratamento. O objetivo da ACOM é somar, não é competir com a rede básica de saúde. Desde sempre a gente trabalha junto com as prefeituras e esse é nosso intuito, mas para aquela mulher que está tendo dificuldade não vai ter desculpa, porque a gente vai ter um caminho ainda mais fácil. E falando em não vai ter desculpa, eu também deixo para a doutora Angélica fazer um convite à caminhada do Outubro Rosa, que acontece agora, né, nesse mês de outubro. E nós gostaríamos muito de contar com a sua participação, porque afinal de contas uma rua toda cor-de-rosa significa muito mais no intuito de convencer, né, as pessoas a fazerem a prevenção do que quando poucas pessoas participam. Como os outros anos, eu acho que esse também vai ser um espetáculo, né, doutora Angélica? Bom, então esse é um movimento mundial, a gente não pode ficar de fora dele. Vamos também levar a nossa mensagem que a gente quer combater o câncer de mama no dia 24 de outubro. A saída vai ser da Praça do Santuário, às 9 horas da manhã. Então a gente conta com a sua participação, haverá venda de camisetas aqui na ACOM, no voluntariado da ACOM. Entre em contato com a ACOM, vão vestir essa camisa literalmente, nos dois sentidos. É isso, o programa Mais Saúde vai chegando ao final, mas eu quero refazer o convite, então dia 24 de outubro, a partir das 9 horas, saindo da Praça do Santuário, no centro, aqui em Divinópolis. Um trajeto bem tranquilo, pode trazer a família, pessoas mais idosas, não tem problema. E a gente vai finalizando na Praça da Catedral, com bastante sombra, atividades recreativas. É um evento que vai valer a pena e, principalmente, ele vai conscientizar a população da importância de fazer os exames, né, para que possa, de fato, evitar o surgimento da doença. Doutora Angélica, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer receber você aqui, as explicações são sempre muito claras. Eu acho que quem está em casa, quem não entendeu, na verdade, é quem, de fato, não quer acreditar que a prevenção ainda é o melhor remédio, né? E a prevenção, de fato, é a forma mais eficaz de combater o câncer. Então, vamos prevenir, vamos participar conosco desse grande evento e nesse grande mês que é Outubro Rosa. Então, para vocês que estão em casa, um grande abraço. Semana que vem estaremos aqui novamente com mais saúde novinho para vocês. Tchau! Suas doações fizeram a luta contra o câncer avançar muito nesses 20 anos. Com a parceria entre Centro-Oeste Cap e ACOM, melhoramos nossa capacidade de atendimento. E começamos um grande desafio: a construção do Centro de Diagnóstico, primeira fase, Centro da Mulher. Ganhar no Centro-Oeste Cap é erguer em dobro. Tem o prêmio e erguer ajudar a ACOM no combate ao câncer. O Centro de Diagnóstico será um marco para o combate ao câncer com mais agilidade nos exames, diagnósticos e início de tratamento. Sou de Campo Belo, eu sou doadora da ACOM desde 2005. Hoje estou aqui na luta contra um câncer, estou sendo acolhida pela ACOM e recebendo tudo de volta o que um dia eu doei. ACOM 20 anos. Sua doação fez tudo acontecer.